amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia Sagrada, abra ela nessa noite. Evangelho do Senhor Jesus, que escreve Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Glória a Jesus. E versículo de número 11. Quantos encontraram, diga amém. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Eu quero repetir o versículo 13. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. Pode assentar, glorificando a Deus. Aleluias. Tem como me dar mais um volume aqui? Glória a Deus. Quero nessa noite, glória a Jesus, obrigado. Louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, tributar a Ele toda a honra e glória, e louvar nessa noite também pela vida da missionária Edith. Glória a Deus. Uma mulher a qual eu me atrevo a dizer, dentro das características que ela possui, são poucas encontrar. Mas na minha oração eu peço que Deus preserve a sua pessoa, o seu jeito, e que Deus possa realizar todos os seus sonhos, em nome de Jesus. Estou aqui na bênção, irmão do meu pastor Ramos, para pregar nessa noite para você. O texto a qual escolhi para pregar nessa noite, eu gostaria de colocar um tema, e se for possível você olhar para uma pessoa que está do lado e disser: Jesus ressuscita a sua história. Fale mais uma vez para você frisar e diga: Jesus ressuscita a sua história. Glória a Jesus. É nesse texto, nesse tema, que eu tenho uma mensagem de Deus para você. O texto que acabamos de ler, no capítulo 7, versículo de número 11, vai tratar acerca de Jesus saindo de Cafarnaum e se encaminhando até uma cidade por nome de Naim. A Bíblia vai dizer que no versículo 11, Jesus ele não entra em Naim, mas ele fica à porta. E o que me chama a atenção é que ele não entrando em Naim, de dentro de Naim está saindo uma multidão, acompanhando uma mulher. O texto vai falar que era uma mulher viúva e que estava indo enterrar o seu único filho. É interessante isso aqui, porque Lucas ele vai enfatizar e dizer que Jesus ele se aproxima de Naim com os seus discípulos e com uma grande multidão também. É interessante porque Jesus está acompanhado de uma multidão e o cortejo fúnebre que sai de dentro de Naim também tem uma grande multidão. É interessante porque somente Lucas é ele que vai descrever esta passagem bíblica. Porque quem conhece de Bíblia sabe que se você procurar em Mateus essa história, dentro dos seus 28 capítulos você não encontra. Se você for procurar em Marcos,
com seus 16 capítulos, você também não encontra. E nem muito menos João com seus 21 capítulos, mas só Lucas é que ele vai dar ênfase a essa história. E é o que me chama a atenção. A vida desta mulher aqui está dividida em 3 fases. Primeira fase é a fase do passado. A segunda fase é a fase do presente. E a última fase é a fase do futuro. O passado dessa mulher aqui é interessante, porque trata-se de uma mulher judia. E toda mulher judia, o seu sonho era constituir filhos e trazer uma família para dentro da sua casa. Só que o que me chama a atenção aqui é que dentro do passado dessa mulher foi um passado bom, porque a história vai dizer que, como qualquer outra mulher judia, essa mulher missionária Edith, ela vai conhecer o seu marido, ela vai namorar com ele, noivar com ele, casar com ele, e futuramente vai ter um filho com ele. Só que a Bíblia não diz o porquê, não diz o para quê, a história também não. Mas uma coisa aconteceu gravíssima e ela perde o seu marido. Perdendo o seu marido, ela perdeu o provedor que provia alimento de dentro da sua casa. Ela perdeu a coluna que sustentava toda a sua casa. E é dentro desse pranto de choro que ela vai fazer a primeira caminhada ao cemitério fora de Naim. Porque naquela época o cemitério não era dentro das cidades, mas era fora da cidade. Eu não quero demorar na introdução em falar aquilo que Deus colocou no meu coração. É interessante porque essa mulher aqui, o texto vai dizer que quando ela perde o marido dela, ela fica viúva. E a gente sabe muito bem que viúva na história e na época de Jesus era alguém discriminada, rejeitada pela sociedade. Mas é o próprio Deus que vai dizer: cuidai das viúvas e dos órfãos. Essa mulher agora tem um problema. O problema dela é que ela perde o marido. E quem é que vai colocar comida para dentro da casa dela? É o filho dela. A história chega a dizer que esse moço tem aproximadamente 17 a 20 anos de idade. Só que o que me chama a atenção aqui agora, que o presente dela é amargo. Por quê? O texto vai dizer que ela perde o seu único filho. E o que fazer? Ela acabou, missionária, de enterrar o seu marido. E ela estava acostumada, ela conhecia o caminho que ia até o cemitério. Só que de repente ela sai da sua casa. E ela não está olhando para o seu filho apenas como um filho qualquer. Um ser tricotomo, corpo, alma e espírito, não. Porque quando a Bíblia vai se tratar de filho, a Bíblia está se tratando de história. E é sobre isso que eu quero falar. É por isso que quando você vai parar para analisar os 4 capítulos do livro de Ruth, você vai perceber que quando Ruth se casa juntamente com Noemi, a Bíblia diz que elas perderam os seus maridos. E Noemi perde os seus filhos. Agora preste atenção e veja o cenário. O cenário aqui é de perda. E se elas perderam o seu marido e perderam os seus filhos, ela não tem história. Porque os filhos era a única coisa que dava seguimento para a história dos judeus. E se não tem filhos, não tem como ter história. É por isso que quando meu coração dá uma passada no capítulo de número 1 do 1 Samuel, você vai entender a reação de Ana indo até Siló e orando a Deus. O texto vai dizer que é o próprio Deus que cerra a madre de Ana. Aí Deus falou comigo, eu falei: Senhor, por que o Senhor cerrou a madre de Ana? Se ela tinha que dar legalidade à sua descendência, Deus. Aí Deus falou comigo e falou: filho, é porque o propósito que eu tinha com Ana era muito maior do que ela imaginava. Só meia dúzia pegou, vou repetir. Ana pedia um filho, apenas um simples filho, para simplesmente mostrar para Penina que também ela pode gerar.
Só que Deus preserva a madre dela e diz: o propósito que eu tenho para você não é apenas um menino qualquer, é um propósito grande, não é pequeno. Oh glória, oh Espírito Santo. É por isso que quando ela entra no templo, que ela vai orar dizendo: Senhor dos exércitos, se tu atentares para tuas servas e lembrares de mim, e me deres um filho, homem, varão, menino, cuidarei dele e devolverei ele para o Senhor, e sobre a cabeça dele não passarei na navalha. Eu me imagino Deus olhando para Ana dizendo: negócio fechado. Você quer um filho e eu quero um sacerdote. Você quer um simples filho, mas eu quero um profeta. Você quer apenas um menino, mas eu também quero um juiz. Oh Jesus. A Bíblia diz que quando ela entra para dentro do templo, o semblante dela era de tristeza, mas quando ela sai, o semblante muda. Porque quando você entra aqui dentro, Deus falou comigo, disse: filho, você pode até entrar na minha casa triste, de cabeça abaixada, decepcionado, mas quando eu libero uma palavra para você, e quando você entra aqui para adorar, o seu semblante não sai mais triste, sai alegre diante da minha presença. Oh glória. Eu sinto Deus aqui. É por isso que quando você vai analisar o capítulo de número 4 de 2 Reis, você vai entender o porquê aquele credor chega para roubar, para pegar os 2 filhos daquela mulher. A Bíblia vai dizer que ela chega até o profeta Eliseu e vai declarar o que ela agora está passando. E ela diz que o seu marido morreu. Era um homem temente, era um homem servo, servia a Deus. E talvez você, o que eu vou falar aqui, você nunca escutou, mas a história vai dizer, paralela à Bíblia, que este homem aqui se chama Obadias. E Obadias servia a casa de Acabe. Mas o texto diz no capítulo 18 de 2 Reis, que antes de ele servir a casa de Acabe, ele servia a Deus. Ela chega diante do profeta e diz o que ela está passando. Ele diz: declara-me, mulher, o que tu tens em casa. Aí ela vai dizer: a tua serva não tem nada. Aí ela vai e se lembra, senão uma botija de azeite. Eu não sei se vai dar para terminar essa mensagem toda, mas eu vou falar. Perceba que dentro da casa da mulher, quando ela vai até os vizinhos e traz vasos emprestados, não poucos, mas porém muitos, o texto diz que o profeta diz para ela: olha, entra na tua casa quando voltar e fecha a porta. E eu vou te falar uma coisa aqui, se tu não der glória, está mal. Eu vou te provar na Bíblia que Deus faz milagres com porta aberta e com porta fechada também. Quer ver? É a Bíblia que vai dizer que quando ela entra para dentro da casa, ela fecha a porta. E o que está acontecendo dentro da casa dela me chama a atenção e alegra a minha alma. Porque enquanto ela tem uma botija, irmão, escuta isso aqui, porque isso aqui é pérola. Uma botija é menor do que vaso, missionária Edith. Só que os vasos que ela está trazendo, está vazio. Mas a botija que ela tem, menor, sem aparência, porque botija não é bonita, é feia. Parece parece a igreja. Não tem aparência, mas o interior, você não pegou. Não tem aparência a botija, mas tem azeite dentro dela. A Bíblia diz que ela vai agora deitar a botija de azeite dentro dos vasos. E enquanto a porta está fechada, olha o que está acontecendo dentro da casa dela. Milagre. Aí Deus falou comigo: filho, existem alguns milagres que só vai acontecer quando a porta fechar. Aí alguém não entendeu, mas diz: meu Deus, mas o óbvio é acontecer com a porta aberta.
Deus falou para mim: filho, avisa para a igreja. De porta aberta, eu também faço. Mas só que de porta fechada, eu te mostro aquilo que você ainda não viu. A Bíblia diz que os credores estão vindo pegar os seus 2 filhos. E filho na Bíblia representa história. O credor não está simplesmente vindo pegar apenas 2 filhos, mas ele está vindo roubar a história da viúva. Mas só que quando ela enche os vasos, ela agora vende, paga a dívida e vive do resto. Sabe por quê? Deus, ele começa algo na tua vida, e como a Bíblia diz, que aquele que começou a boa obra é fiel a cumpri-la. O que Deus está dizendo é: se eu comecei, eu vou até o final. Se eu comecei, eu não vou deixar e vou parar na metade, eu vou até o final. E pode faltar recursos, porque quem manda no recurso sou eu. É a Bíblia que vai dizer que até o próprio Abraão, missionário Edith, vai colocar esse sentimento para fora. Porque Deus falou para ele que ele teria um descendente do seu sangue. Mas quem vive na casa de Abraão, no capítulo 15 do Gênesis, a partir do versículo 1 até o versículo 5, não é o seu filho próprio. É um Damasceno Eliezer. E ele vai esterilizar esse sentimento e vai declarar para Deus e vai dizer: Senhor, eu tenho um varão aqui em casa, mas ele não é filho meu. É o Damasceno Eliezer. Parece que eu estou vendo Abraão dizendo para Deus: eu gosto dele demais, eu amo ele, mas ele não é das minhas entranhas, ele não tem sangue do meu sangue. O que Abraão está dizendo para Deus é: eu estou cansado, Deus, de viver a história dos outros. Eu quero viver a minha história. Cadê o meu Isaac, Senhor? É o Abraão que vai dizer, irmãos, leiam a Bíblia e você vai ver ele dizendo a Deus, dizendo: Senhor, o que é que o Senhor tem para me dar? Aí o texto vai dizer que Deus fala para ele, diz: Abraão, eu sou o teu escudo, não temas, porque eu estou contigo. Oh glória. No versículo 5, irmãos, escute isso aqui, porque se tu não é glória, está mal. No versículo 5, missionário Edith, a Bíblia vai dizer que Deus, ele pega o Abraão de dentro da tenda do velho Abraão e transporta ele de dentro da tenda dele para fora. Em outra tradução, a Bíblia diz que Deus transportou Abraão de dentro da tenda dele para fora. Para quê? E quando chega fora, olha o que a Bíblia vai dizer. Deus diz para ele: Abraão, conte as estrelas, se é que tu podes contar. Aí eu fico imaginando Abraão contando: 1, 2. E agora a numerologia se destaca: 10, 30, 40 mil. E a história vai dizer que ele conseguia aproximadamente contar 8.000 estrelas. Mas só que agora vai surgir um problema. Qual é o problema? Parece que eu estou vendo Abraão dizendo para Deus: Senhor, deu um problema aqui na conta das estrelas. Aí eu vejo Deus: qual é o problema, Abraão? Essa daqui eu acho que eu contei, Senhor, mas aquela ali eu não sei. Aí a Bíblia vai dizer: assim, Abraão, como as estrelas do céu, será a descendência que sairá de você. O que Deus está dizendo para Abraão é: calma, Abraão, calma, porque o que eu prometi para você, a história que eu disse que eu tenho com você, não para por agora, tem mais. É grande, Abraão, calma. Continua só olhando, Abraão, para mim, adorando eu, porque enquanto você adora, eu estou desenhando a tua história. Oh glória. Só que quando chega no capítulo 7, é o primeiro milagre da ressurreição de Jesus. Até então Jesus não tinha ressuscitado nenhum morto. Mas quando Jesus se aproxima da porta da cidade de Naim, e que a Bíblia vai dizer que ele fica à porta, e que essa viúva que está olhando para dentro do caixão, e sabe qual é a visão dela?
ela não está vendo simplesmente alguém morto. Parece que eu estou vendo essa viúva numa visão introspectiva, que é a visão para dentro. Falar consigo mesmo e dizer: e agora? Quem é que vai colocar comida dentro de casa? Quem é que vai sentar comigo para tomar café, almoçar comigo, jantar comigo, e agora? Quem é que vai sentar do meu lado para eu contar as minhas provas, as minhas lamúrias, os meus choros? Quem é? Eu falei que a vida da viúva estava dividida em 3 fases. A última fase era o futuro. E o futuro dela estava incerto. Sabe por quê? Essa viúva tinha apenas 2 coisas que poderiam acontecer com ela. Primeiro, ela poderia se tornar uma mendiga, porque ela não tem parentes remidor, como Boaz, que se casa com Ruth e dá a sua descendência em diante. Ela não tem. A segunda coisa que poderia acontecer com ela era ela se tornar alguém que fosse colocado sobre a sociedade. Sabe para quê? Para ser prostituta. Então o futuro dela, missionária Edith, é incerto. E ela está olhando para o caixão. Eu estou pregando nessa noite aqui para quem é sensível a Deus, irmãos. Olhando para aquele caixão, olhando para o menino, olhando para o filho dela e dizendo: será o que eu fiz para Deus? O que está acontecendo comigo de errado? Porque eu enterrei meu marido, agora eu estou indo enterrar o meu único filho. É dentro dessa visão aqui que a história vai dizer que existia pelo menos 2 tipos de grupo de pessoas que não poderia faltar dentro de um funeral de judeus. O primeiro era o primeiro grupo conhecido como flautistas. Quem eram os flautistas? Era alguém que era pagos para tocar instrumentos com músicas melancólicas no funeral dos outros. O segundo grupo era o grupo das carpideiras. E o que é carpideiras? Não é carpinteira, pelo amor de Deus, é carpideiras. Era alguém que era paga para chorar no funeral dos outros. Porque segundo eles, um funeral se não tiver choro, não é funeral, não é enterro fúnebre. E sabe como é que o coveiro ganhava na época? Não era como hoje, não tinha seu salário mínimo. Ele ganhava pelas mortes. Isso aqui é para quem é pentecostal, irmãos. Parece que eu estou vendo a cabeça do moço que vai enterrar aquele jovem dizendo: hoje a gente vai abrir uma Coca-Cola para tomar. Por quê? Porque hoje morreu alguém em Naim. Só que eu quero te dar uma notícia aqui: se tu não é glória, pode ir embora para casa. De dentro de Naim está saindo a multidão do choro, a multidão das lamúrias, a multidão do desespero, a multidão da incerteza. Mas com Jesus está vindo uma multidão acostumada a ver milagre. E a Bíblia diz que os discípulos estão com Jesus. Eu não posso te deixar de falar isso. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite para alguém? O coveiro pode até abrir o buraco para enterrar a tua história. Deixa ele abrir, deixa ele cavar. Só que avisa para ele que a vida está chegando. A vida está chegando e vai se encontrar com você. Oh glória! É o versículo 13 que vai dizer que Jesus olha para aquela mulher e Ele tem compaixão dentro do seu coração. E Ele vai dizer para aquela mulher: mulher, não chores. Não chores. E quem conhece de história talvez vai dizer: Jesus é alguém insensato. Porque como é que alguém vai dizer para uma mulher que enterrou seu marido, que agora está indo enterrar o seu único filho, que o seu futuro é incerto, dizer para ela não chorar, que ela, o mais que ela tenha que chorar mesmo, colocar para fora? Só que Jesus me falou: filho, avisa para a igreja que só quem pode dizer não chores é quem pode resolver a situação.
a Bíblia que vai dizer, e perceba, que antes de Jesus se dirigir até o problema dela, que era o filho que estava dentro do caixão, Jesus primeiro consola ela primeiro. Agora ela vai. Sabe por quê? Quando a situação sai da tua mão, sai do teu controle, às vezes é necessário sair do teu controle, para que Deus, Ele mostre que se sai do teu controle, não sai do controle dEle. Oh glória! Sabe por que Jesus consola ela primeiro? Porque Jesus não pode fazer nada na vida de quem está desesperado, porque o desespero vai te levar a errar. O desespero vai te levar a você fazer o que você não deve fazer. Sabe por quê? Pelo momento. E a igreja não pode ser levada pelo momento. Mas olha Jesus chegando perto, caminhando perto, chegando perto daquele caixão. E o texto vai dizer que ele toca no esquife. Para mim não importa onde Jesus tocou. O que importa é que aonde Jesus toca, tem alguma coisa para acontecer. Eu vou repetir. Aonde Jesus toca, tem alguma coisa para acontecer. O toque dele pode ser um toque muitas das vezes pequeno à sua vista, mas para Deus é um toque que levanta quem está caído. Oh glória! E sabe o que Jesus me fez enxergar dentro desse texto aqui? Eu sei que mais tarde vai ter vigília, os irmãos vão estar cansados, por isso que eu não quero demorar. O que me chama a atenção é que Jesus, ele diz uma palavra de levanta para o jovem. Agora, se quiser anotar isso aí, levar para a tua casa, leva. Só que o texto vai dizer que o menino, ele se assenta dentro do caixão e começa a falar com quem estava à volta. E que quando Jesus toca no caixão, o texto diz que quem levava o caixão parou. Isso aqui é para quem tem sensibilidade. Tem muita gente olhando para os sonhos e para a história de alguém que adora aqui dentro, que dizima aqui dentro, que vive aqui dentro, com pensamento aqui dentro, simplesmente matando a história de algumas pessoas com palavras negativas. Não se assuste, mas eu tenho que falar. Tem muita gente disfarçada de carpideiras em muita vida de alguém, chorando com lágrimas mentirosas e lágrimas falsas, batendo no teu ombro e dizendo: chora, eu sou teu amigo. Só que na verdade ela quer que você fale para ela o problema, para ela divulgar nas redes sociais o teu problema. E Deus está dizendo: mas eu vou mostrar quem é e quem não é. Eu vou separar quem é e quem não é. Quando eu chego, eu sei quem adora e quem não adora. Quando eu chego no ambiente, eu sei quem está chorando lá da sua alma, e sei também quem chora apenas de falsidade para se mostrar. Oh glória! Por esses últimos dias a gente tem visto tanta coisa terrível no meio do mundo evangélico, que às vezes a gente costuma pregar em tantos lugares e eu não faço questão do lugar onde Deus me leva. Um dia desse, um pastor me chamou e falou: meu filho, vem pregar aqui na nossa igreja. Eu falei: pastor, eu vou. Aí ele falou: não se preocupe, porque a igreja é pequena e não tem uma oferta para você. Eu falei: pastor, independentemente do lugar, eu quero estar onde Jesus está, porque é Jesus que está chegando, irmão, aqui. Entre na história dessa mulher, pense comigo aqui, pelo amor de Deus.
Essa mulher está indo para o cemitério e ela está pensando: o que eu vou fazer da minha vida? Qual é a minha reação quando chegar em casa? Mas Jesus chega para ela e diz: não chores. Toca no caixão. O menino se assenta dentro e começa a falar com quem estava em volta. Aí sabe o que Jesus falou comigo? Isso aqui não está no Google, irmão, isso aqui é meu. É revelação de Deus. Aí eu falei: Senhor, o Senhor não disse para o menino se levantar? Perceba que o texto não vai dizer mais nada. Jesus só dá uma palavra dizendo: menino, jovem, levanta. E por que ele se coloca assentado dentro do caixão e começa a falar? Aí sabe o que Jesus falou comigo? É porque a minha palavra é recheada. Calma, para você aumentar o glória, calma. Eu falei: como assim, Jesus, é recheada? Quem aqui gosta de biscoito recheado? Já viu que o mais importante que você gosta não é o que está em cima, mas é o que está dentro? Eu não sei o teu sabor, mas o meu é de chocolate. Você pega aquele biscoito lindo, maravilhoso, você abre ele. Às vezes você descartava quando era menino. Até hoje eu faço isso. Eu descarto aquela parte porque não tem recheio. Por quê? A parte melhor é a do recheio. Aí Jesus falou comigo: a minha palavra de levanta vem recheada também, meu filho. Quer ver? Quando Jesus disse levanta, aí sabe qual é a palavra recheada de Jesus? Jesus só falou só levanta. Mas Jesus falou comigo e disse: filho, fala para eles que a minha palavra de levanta é recheado. Como assim? Quando eu digo levanta, quem estava caído fica de pé. Quem não tinha força passa a ter força. Quem não conseguia orar passa a voltar a orar. Quem, aleluias, não pregava, continua a voltar a pregar. E quem estava desanimado com alguma coisa, agora fica animado. Oh glória! E quem o diabo tentou arrancar a história com a minha palavra de levanta, eu estou mostrando para as carpideiras, eu estou mostrando para os flautistas, eu estou mostrando para o diabo que a minha palavra de levanta vai levantar você, e não só levantar você, mas te dar a tua história novamente na tua mão. Oh glória! Oh glória! É o texto que vai dizer que Jesus, ele pega agora o menino e devolve para a mãe do menino. É aqui que eu quero encerrar por causa da hora. Fique de pé, por gentileza. Quando Jesus, ele pega o menino, eu fico imaginando o coração daquela mãe. Aí tem gente aqui, isso aqui pode doer um pouquinho, mas eu vou falar. Aí eu fico vendo gente que às vezes conversa comigo, até mesmo os irmãos que pegam o microfone e vai dizer: ah, eu sou um coitadinho, eu sou um miserável. Não, irmãos. Você está aleijado aqui? Tem alguém aleijado aqui? Não tem. Tem alguém cego aqui? Não tem. Sabe qual é? Eu vou te falar uma intimidade minha em umas orações que eu faço com Deus. Eu digo para Deus: Senhor, eu sei quando eu sou o melhor, mas eu também sei quando eu sou o pior dos piores. Você acha que você é o mais miserável de todos? Quando você sempre achar que você é o mais miserável de todos, sempre vai ter um pior do que você. Então você já perdeu a hora e o motivo de dar glória para Jesus. Sabe por quê? Se você está aí, é porque Ele te põe de pé. Se você entrou aqui, é porque a graça dele está sustentando você. Se você chegou aqui, é porque Deus tinha um propósito em falar com você nessa casa aqui. Deus está dizendo para alguém que está pranteando choro, lágrimas, Deus está dizendo: pare de chorar. Pare de chorar por esse problema, porque, Senhor, eu cheguei para resolver esse problema.
Pare de chorar pelaquilo que caiu, pelaquilo que se perdeu no decorrer da história. Porque, Senhor, eu é que sou a história. Parece que eu estou vendo o coveiro dizendo: e agora? Eu estava quase certo que ia tomar uma Coca-Cola, mas apareceu um homem de Nazaré e simplesmente eu não vou tomar mais Coca-Cola. O que eu vou dizer para você aqui pode chocar um pouco, mas é verdade, irmãos. Tem gente que não está acostumada em ver as tuas glórias. Tem gente que não está acostumada em ver Deus te honrar. Eu sou um cara que eu tenho muita pouca amizade mesmo. Porque eu sei que às vezes quem cola do nosso lado não é pela nossa amizade, não é pelo nosso caráter, é querendo alguma coisa. E eu vou te provar aqui na Bíblia, para a gente orar e encerrar, que Deus, Ele é interessado nas amizades que você tem. Quer ver? No capítulo 5 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreve Marcos, a Bíblia vai dizer que a partir do versículo 22, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Jesus, ele acaba de pisar os pés na terra. Ele desce do barco, pisa na terra, e um homem, chefe da sinagoga, conhecido por Jairo, ele vai chegar até Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele implora para que Jesus vá até a sua casa e ponha as mãos sobre a sua filha, porque está extremamente enferma. Só que enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, missionário Edith, escute isso aqui, igreja. Jairo, ele estava com o entendimento que a sua filha estava simplesmente doente. Mas chega outra notícia dizendo: Jairo, fala, acabou de chegar uma notícia má para você. Pode falar. A tua filha acabou de morrer. Mas sabe qual é a palavra que me chama a atenção em Jesus e que me faz apaixonar por esse Jesus todos os dias? É que Jesus simplesmente olha para ele. Eu fico imaginando o coração de Jairo na mão, olhando para Jesus dizendo: Senhor, a minha filha estava enferma, e agora eu vim te chamar aqui, agora ela morreu, e o que eu fazer agora? Mas Jesus olha para ele e diz: Jairo, creia tão somente. O mal da nossa geração e de muitas pessoas hoje é querer que Deus ele fale um livro por completo com você. Só que às vezes a palavra de Deus não vai ser um livro completo dizendo de onde você veio, de onde você vai. Não precisa, Ele já sabe. Ele só é uma palavra. E às vezes a palavra é pouca, mas basta. Parece que quando eu olho para o Jairo e entro dentro de uma visão introspectiva, para dentro do coração dele, eu vou perceber Jairo dizendo: e agora? É essa palavra que esse Jesus dá para mim? Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, agora aqui eu falo sobre a amizade que eu te falei. Jesus olha para as amizades de Jairo e diz: ô Jairo, fala para todo mundo aqui sair. Leia a Bíblia, irmão, que você vai ver. É Jesus que está mandando os amigos de Jairo sair de dentro da casa dele. Por quê? Primeiro, eles não estavam compactuando com a mesma fé que Jairo tinha em Jesus. Segundo, se eles permanecem no ambiente, não ia ter milagre. Cá entre nós, cá entre aqui a igreja, tem milagres que Deus não está manifestando o seu poder, sabe por quê? Tem gente que está comandando com gente que não é para andar. É Jesus que chega e diz: sai fora todo mundo. E agora fica dentro da casa de Jairo. Jairo, a mulher de Jairo, Jesus e os 3 discípulos mais chegados de Jesus: Pedro, Tiago e João. Aqui finaliza e oro. Sabe qual é o propósito que Jesus trouxe você aqui nessa noite?
E eu não me preocupo com a numerologia, irmãos. Eu não me preocupo para que é o culto, porque o culto é para Deus. Sabe qual é o propósito de Deus na vida de muitas pessoas que entraram aqui? Deus está dizendo: quem disse que a tua história morreu? Apenas está adormecida. Aí Jesus está dizendo: eu estou chamando para fora hoje. Ah, irmão, você poderia dar glória. Eu estou chamando para fora hoje a tua história. Eu vou chegar na hora certa para te dar na tua mão a tua história de volta. Eu queria que desse uma mentada no fundo um pouco para a gente orar. Oh glória. Deus está dizendo nessa noite para nós aqui nesse lugar: a tua história está na mão dele. E por mais que alguém tenha paralisado o que Deus tem na tua vida, Deus está dizendo: eu chego para colocar tudo em ordem novamente. Oh glória. Eu chego para dar alegria onde esteve sempre tristeza. Eu chego para trazer providência onde não tem providência. Eu chego para assinar algo grande para você. Mas eu preciso que alguém adore, alguém adore, alguém adore. Porque enquanto alguém está adorando, estou escrevendo com a minha caneta uma história linda para você. Eu queria que você adorasse pelo menos um minuto no seu lugar. Um minuto de glória, um minuto de aleluia para Jesus nessa casa. Enche essa casa nessa noite de glória. Enche essa casa nessa noite aqui de aleluia. Enche. Oh Espírito. Oh Espírito Santo. Deus está movimentando aqui alguma coisa na vida de alguém. Deus está, aleluia, secando lágrimas de alguém aqui. Oh Espírito, se você quiser adorar, essa é a hora, essa é a oportunidade. Oh glória, Deus está dizendo: eu vou mostrar para quem riu de você, para quem zombou de você, para quem disse que a tua história não é nada, é alguma coisa que surgiu do nada. Mas deixa eu te dizer, até do nada Deus faz acontecer alguma coisa. Ah, Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração, de olhos fechados ainda, feche os seus olhos, você que estiver com o olho aberto, e vamos orar. Você que porventura está sentindo alguma dor, coloque a mão sobre essa dor. Mas se a dor for espiritual, é na alma, coloque a mão sobre o seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, aí está, Senhor, a tua igreja. Deus, e a tua palavra garante, Jesus, que é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que ressuscita sonhos, é o Senhor que ressuscita histórias, é o Senhor que escreve histórias. E a tua história, Senhor, nas nossas vidas é grande. A tua igreja tem uma história linda, Jesus. E aonde estiver um moço, uma moça que está desacreditado dessa certeza da tua história, sacode ela, Jesus, com teu poder. Levanta ela, Jesus, com tua glória. Toque na sua alma, Jesus, nessa noite. E mostre, Jesus, que ela não vai entrar na sua casa hoje da mesma forma que chegou aqui. Ela não vai chegar dentro da sua casa do mesmo jeito que entrou aqui. Porque é o Senhor que faz. É o Senhor que coloca. É o Senhor que tira. É o Senhor que restaura. É o Senhor que ressuscita os sonhos. Oh Deus,
Talvez nessa noite aqui, Senhor, alguém entrou nessa noite só com um pouquinho de força. Alguém dizendo para o Senhor: Senhor, eu vou parar. Eu não estou conseguindo suportar, está doendo, Senhor. Mas o Senhor está usando a minha boca para dizer para alguém aqui: a dor que você está sentindo não é dor de perda, é dor de crescimento. É dor de crescimento. Você que entende isso nessa noite, entende que você precisa de um avivamento rápido para a sua vida. Eu preciso dizer para você que antes de Deus derramar poder, Ele primeiro vai te estruturar primeiro.